Olá, amigos da TV Nova Luz, da Rádio Portal da Luz. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do livro A Gênese. Mas ontem, que foi ontem, dia 18 de agosto, na nossa transmissão ao vivo, nós tivemos problemas com a internet e aí estava travando muito e praticamente, bom, ficou inviável o vídeo. Então nós estamos fazendo essa gravação, então hoje é a gravação. E com isso não temos a interação, né, comum nos nossos estudos ao vivo. Mas quando a gente trabalha ao vivo, essas coisas realmente acontecem, né? Porque quando a transmissão é live, então demanda muito do equipamento, demanda muito da internet e também demanda muito do conhecimento técnico. Então, é assim, é esperado que eventos desse tipo possam ocorrer. Então, mas felizmente nós temos a oportunidade de contornar esses problemas, realizando uma gravação e aí substituindo o vídeo que, né, que não foi bem realizado em decorrência de alguma dificuldade qualquer, pelo vídeo gravado. Então sejam todos bem-vindos a esse estudo. Então podemos começar. Na semana passada, quer dizer, no estudo anterior, alguém perguntou sobre os slides dos nossos estudos, que nós apresentamos sempre muitos slides, porque, pelo menos para nós, fica mais fácil de apresentar o tema e também a assimilação por parte daqueles que assistem também é facilitada. E aí nós prometemos então que acertaríamos o nosso site pessoal, o www.ccconte.com, para disponibilizar esse material, porque eu reconheço esse site em decorrência de muitas dificuldades, né, muitos contratempos, nós ficou um pouco relegado. Então nós não estávamos atuando muito no nosso site pessoal. Mas felizmente, graças, né, a essa cobrança bem-vinda do nosso companheiro pelos slides, nós reformulamos o nosso site e por isso nós gostaríamos de apresentar esse site onde encontrar o material. Então, como nós já falamos, o endereço é o www.ccconte.com e todas as vezes que nós mostramos slides, ele fica nessa parte ali de baixo, à esquerda, bem acima do logo da TV Nova Luz. Então, para quem quiser anotar, esse é o nosso site pessoal. Então, qualquer um dos nossos vídeos, né, vocês vão encontrar esse site. Bom, então voltando aqui com o nosso site, como gostaríamos de apresentar, certo? Então ele ficou com essa cara nova, certo? Ele é bem diferente e ficou também bem, como é que eu posso falar, que nós acreditamos, né? Ficou bem fácil de se perceber, de encontrar as coisas. Então nós temos no canto superior esquerdo, direito, desculpa, lá tem o link para o nosso Facebook. Então, né, clicando ali vai direto para a nossa página de Facebook. Embaixo está o link para o nosso canal pessoal também, do YouTube. Abaixo dele, para quem quiser se inscrever no nosso canal também, então tem o link direto para se inscrever. E ali um aviso, né? Qualquer mensagem, qualquer comentário, qualquer questionamento, vocês podem enviar para nós utilizando o Messenger do Facebook. Então, lá na página do Facebook, costuma ter assim à esquerda, à direita, na parte superior, o clique, né? Um link para o Messenger e ali vocês conseguem enviar mensagens para nós. Depois nós temos
informação sobre o site, nessa barra cinza. Então aqui tem um pouco uma explicação do nosso site. E ao lado tem vários links que nós, né, achamos assim bem interessantes. E nós disponibilizamos aqui. E do lado do link tem artigos e slides. Então, nesse link, vocês vão encontrar várias opções de artigos e slides de vários seminários, vários estudos que nós já realizamos, além, né, de vários textos que nós costumamos escrever e disponibilizar no nosso site. Então, ali vocês encontram vários textos, é muito material. E ainda não deu tempo de nós adequarmos todo o material que estava na versão anterior do nosso site para esse novo. Então é um processo em andamento, né? O que nós quisemos, num primeiro momento, foi realmente acertar para ser fácil de encontrar a informação para o nosso estudo do livro A Gênese. Então, logo abaixo, nós temos o logo do nosso, né, o iniciozinho lá do filme do nosso curso A Gênese. A informação de que é live, e todas as terças-feiras às 21 horas. E logo abaixo vem assista no canal da TV Nova Luz. Então esse é o canal da TV Nova Luz, né, direciona direto para a playlist do livro A Gênese. Então ali, se quiser encontrar um outro estudo qualquer para rever, ou então para indicar alguém que vai iniciar o estudo do nosso, né, estudar conosco, então ali se encontra todos, vai direto para a playlist do livro A Gênese, como nós já falamos, e encontra todos os vídeos lá. Logo abaixo tem os slides das aulas. Então, né, aqui a gente encontra todos os slides das aulas. Todos ainda não, porque como nós falamos, nós estamos montando o site e ainda não temos do capítulo 1 ao capítulo 5, ainda não disponibilizamos. Mas, né, relativo ao capítulo que nós estamos estudando agora, que é o capítulo 6, aqui já está todo o material. E hoje, né, nesse vídeo, nós vamos trabalhar ainda pretendemos trabalhar, né, o capítulo 6, item 5. Então é só clicando aqui. Então tem acesso a todos os slides, tá? Em PDF. E aí é possível acompanhar o nosso estudo já tendo acesso aos slides para rever e para frente e para trás, conforme vocês desejarem, porque aí facilita bastante a questão do estudo, né? Então, enquanto professor, eu sempre tive o cuidado de disponibilizar o material com antecedência e até mesmo durante o estudo, durante a aula, para que o aluno possa, né, vir um pouco mais à frente ou voltar um pouco atrás no material para melhor entendimento dele com relação ao tema. Logo abaixo desse nível, aí nós temos, né, um quadradinho cinza e um branco. Então, nesse cinza é o link direto para o vídeo, né, do dia. Então, esse link está para o estudo de ontem, certo? Que seria o estudo de ontem e que será substituído por esse arquivo, essa gravação que nós estamos fazendo agora. Então, clicando aqui, vai direto para o vídeo do dia. Então, todas as vezes que a TV Nova Luz me disponibiliza o link para o estudo, que eles fazem na segunda-feira, e o estudo é na terça-feira, então nós já disponibilizamos, nós vamos atualizar nesse link para que a pessoa não precise mais ficar procurando o link. Então, se vocês querem indicar para alguém para assistir, aí só indica o nosso site, que ali ele já consegue acessar o estudo que será realizado. Ao lado
tem o link para os slides do dia. Então, serão os slides que trataremos no dia, né? Obviamente que não temos como precisar, mas será os slides do dia, então, que ele poderá acompanhar. Ao lado, nós já temos um novo, isso já é um trabalho pessoal nosso, é uma série de estudos espíritas que nós até começaremos hoje, no dia 19. Quer dizer, na verdade, hoje nós começaremos a fazer os testes e os estudos começarão mesmo em setembro. Então, na primeira quarta-feira de setembro, será todas as quartas às 20 horas. E pretendemos seguir o mesmo padrão. Então, logo abaixo nós temos, né, assista no canal, aí já vai para o meu canal do YouTube e para a playlist dos estudos espíritas. E exatamente igual, logo abaixo nós temos o link para o estudo do dia e do lado os slides, certo? Para que será estudado no dia. Então, só para verificarmos. E depois, na sequência, nós realizamos, alguns anos atrás, uma série de videoaulas sobre mediunidade, juntamente com a TV Nova Luz. Então, também encontramos aqui o link para a playlist do Desvendando a Mediunidade, que era o título do nosso curso. Então, clicando ali no link no logo da TV Nova Luz, nesse caso já vai direto para a playlist do Desvendando a Mediunidade. Logo abaixo os slides, então veja os slides aqui, todos os slides estão disponibilizados né, para o estudo. E no advento desse curso, nós também escrevemos um livro, o livro Desvendando a Mediunidade. Então esse livro é comercializado pela TV Nova Luz também, certo? Então, entrando em contato com o Clube de Arte e a TV Nova Luz, aí é possível adquirir o livro caso haja interesse. E da última vez eu fui informado que já está disponibilizado também em vários sites de vendas de livro, como, se não me engano, Americanas, Amazon, coisas do tipo. E do lado nós temos os nossos livros, né? Livros que escrevemos e que eles estão disponibilizados. Então é possível baixar esses livros, é um total de 5 livros, por enquanto, né? Esperamos ter mais. Nós temos um que ainda não está aqui, também ainda não foi publicado. E só para ver, então nós temos aqui os nossos livros. Então, só informação sobre o autor, que é informação sobre mim, né? Para a pessoa ter uma ideia do autor em si, né? A experiência do autor em termos gerais. E aí nós temos os seguintes livros, isso está colocado, né, em ordem temporal, na forma como foi escrito, só que é do mais recente para o mais antigo. Então nós temos ensaios sobre o Livro dos Espíritos 2, e aí tem uma explicação, né, um breve resumo do que aborda o livro. Ensaios sobre o Livro dos Espíritos, volume 1, Biografia de um Médium, onde nós apresentamos toda a nossa experiência enquanto médium, especialmente no início, né, quando a mediunidade surgiu. Reprogramação mental, que né, nós abordamos questões da ciência, questões do budismo, do espiritismo, à luz da obra de Joana de Ângeles. E depois, o primeiro que nós escrevemos foi ensaios sobre questões espíritas. E esses livros eles estão disponibilizados, é grátis, não tem, né, nenhum tipo de taxa, basta baixar, ler
e, de preferência, enviando para nós o que vocês acharam sobre o livro. Esses comentários, eles passam a ser fundamental para que nós possamos saber se o nosso trabalho está alcançando o intento, que é as pessoas poderem ter material para estudar, conhecer, né, o nosso trabalho em geral. E logo abaixo nós temos que nós escrevemos mensalmente para o jornal Correio Espírita. Então aqui a informação sobre o título do artigo do mês. Então, desse mês de agosto, o título é Os Espíritos durante o Combate. Então nós vamos escrevendo numa sequência do Livro dos Espíritos o tema e trabalhando esse tema. Do lado tem o link para o Correio Espírita, para o jornal Correio Espírita. Então, quem tiver interesse em ler não apenas o meu artigo, mas o jornal em si, aí é só fazer a inscrição lá no jornal para ter acesso ao material. Embaixo de tudo, e não menos importante, nós temos o texto do mês. Esse já é exclusivo no nosso site. Então, tudo que está, né, consta no nosso site, dá para baixar sem problema algum e sem nenhum tipo de cobrança. E aí, esse mês, como esse site ficou pronto agora, no meados para o final do mês de agosto, então nós já deixamos o artigo do mês de setembro, certo? Que é intitulado A Natureza da Realidade. Então, clicando no link, tem acesso ao nosso texto e pretendemos todos os meses deixar um texto, né, escrever um texto para nossa reflexão, nossos estudos, para podermos ir, né, aprofundando. E agora também começamos a fazer um trabalho em inglês. Então, para começar, nós traduzimos esse texto. Então, o mesmo texto do lado esquerdo está na versão em português e do lado direito está na versão em inglês. Então, para que possamos, né, enviar essa informação, ou pessoas que não falem português, mas falem inglês, possam também ter acesso a pelo menos parte do nosso material. Nós começamos com o texto e depois veremos como, né, será a receptividade disso para a progressão dos nossos trabalhos. Então, isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês, o nosso site, e especialmente para que toda a informação seja de fácil acesso, vocês consigam encontrar onde está o material, tanto para o nosso estudo do livro A Gênese, quanto para os nossos estudos espíritas, que vai abordar uma série de temas. Então, nós pretendemos não um curso seguido, assim como o do livro A Gênese, mas abordar temas diversos, certo? E não esqueçam que o endereço do site é www.ccconte.com e, de preferência, envie uma mensagem para nós no Facebook, né, através do Messenger, para nos dizer o que achou, se estão com alguma dificuldade, se tem algum link que não está funcionando direito, para que nós possamos, então, corrigir. E nós já, de antemão, agradecemos o auxílio de todos vocês para conseguirmos cada vez mais aprimorar o nosso trabalho e também, né, nos incentivar pessoalmente a continuarmos estudando e trabalhando na divulgação dessa doutrina, né, que nos auxilia tanto, nos esclarece tanto. Dito isso, acho que podemos então começar o nosso estudo, em que estamos no capítulo 5, Uranografia ou Astronomia Geral. Já falamos sobre o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, e agora nós começaremos a criação universal. Então nós temos aí Criação Universal, capítulo 6. O espírito Galileu,
que trabalha, que trouxe, né, esse material que consta no livro A Gênese, ele nessa abordagem que ele trouxe sobre a criação universal, ele fala sobre a componente material e a componente espiritual dessa criação. Se nós pensarmos criação universal, componente material, componente espiritual, nós somos praticamente arremetidos àquela questão de Deus, Espírito e matéria. Aqui no caso está invertido, mas é Deus, Espírito e matéria. Que nós já abordamos isso em profundidade em alguma outra, em algum outro estudo, em um estudo anterior. Só que nós não podemos considerar componente material como matéria, nem componente espiritual como o espírito propriamente dito. Porque são várias coisas envolvidas. Se esse espírito, o espírito Galileu, tivesse colocado criação universal, espírito e matéria, aí estaria em desacordo com a resposta dada pelos espíritos, né, na questão em que eles tratam de Deus, espírito e matéria. Mas quando ele fala em componente material, ele fica mais abrangente e envolvem coisas além da matéria. E é isso que ele trabalha nesse item do capítulo, e é isso também que nós vamos tentar apresentar em conformidade com o nosso entendimento, certo? Então, o espírito, ele começa trabalhando a componente material e depois a componente espiritual dessa criação universal, e nós seguiremos o mesmo padrão, porque afinal de contas, quando esses espíritos escrevem de uma forma ou em uma ordem, é porque eles têm um motivo para. Se nós considerarmos que são espíritos com conhecimento acima do nosso, eu posso até não entender o motivo pelo qual eles escreveram nesta ou naquela sequência, mas que o motivo existe. Então eu posso não entender hoje o motivo. Se eu inverto a ordem, se eu altero essa ordem, eu nunca entenderei o motivo. Esse é o problema que nós precisamos ter em mente, certo? Ele escreve componente material e componente espiritual. Se eu inverto a ordem e essa inversão se propaga, então eu nunca conseguirei entender o motivo pelo qual ele escreveu primeiro componente material e depois componente espiritual. Isso é alguma coisa que nós precisamos estar atentos. Se não é porque não entendemos isto ou aquilo que não exista motivo para tal apresentação, porque estamos lidando com espíritos com conhecimento acima ou, né, muito acima do nosso. Então precisamos nos atentar para as sequências com que eles apresentam a informação e não inverter ou alterar. Nós costumamos dizer que Kardec foi um pedagogo por excelência, mas se nós repararmos bem, nós temos uma forte tendência a alterar a forma e a sequência com qual Kardec trouxe a informação. Então, se ele é o pedagogo por excelência, vamos seguir a forma como ele nos apresenta a informação. E assim, um dia eu tenho certeza que entenderei, assim como eu tenho certeza que todos vocês entenderão, todos nós. Mas se invertermos ou alterarmos a ordem, aí eu não tenho tanta certeza assim que chegaremos a entender um dia. Até que alguém tenha o bom senso de apresentar a informação segundo esses espíritos o fizeram. Então, dando sequência, no item 17 do livro A Gênese, capítulo 6, o espírito Galileu diz o seguinte:
esse fluido cósmico que enche o mundo material. Então aí nós já nesse começo nós percebemos o motivo pelo qual não podemos tratar componente material como sendo matéria, a matéria propriamente dita. Porque ele já começa falando em fluido cósmico, certo? Em que lá no Livro dos Espíritos, eu nunca lembro da questão, o número da questão, mas onde eles tratam de Deus, Espírito e Matéria, eles fazem uma abordagem mais ampla do que simplesmente matéria. Eles abordam o fluido cósmico, trazendo como não sendo essencialmente matéria, mas possuindo no seu âmago, se é que podemos dizer assim, uma componente material. Então ele fala, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde a natureza há tirado todas as coisas. Então fica claro nessa colocação que ele não considera fluido cósmico como matéria, certo? Mas como uma substância primitiva onde residem as forças universais. É uma substância que nós chamamos também de substância ou elemento primitivo, porque nos falta um linguajar ou uma definição mais aprimorada para conseguirmos compreender o fluido ou até mesmo de expressar o que seja o fluido. Nós utilizamos de subterfúgios, de palavras semelhantes ou com alguma semelhança para abordarmos algo que está além do nosso conhecimento. Então, por isso que cuidado ele é fundamental. Porque se eu começo a dizer que fluido cósmico é matéria, eu estou alterando o conceito de algo tão importante como o fluido cósmico, certo? E relegando a consequência. Então eu pego o fluido cósmico, que é a causa, e trabalho ele como a consequência. E aí os equívocos de entendimento e na condução da nossa própria existência começam a ficar comprometido. Porque é nessa substância primitiva, esse elemento primordial, que residem as forças em germen, certo? Em princípio, em componente, onde a natureza há tirado todas as coisas. Então, quando nós pensamos a natureza há tirado todas as coisas, há tirado a matéria também. Mas além da matéria, uma infinidade de outras coisas, como forças, energia, tempo, espaço, etc, 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 que nós já trabalhamos em outro estudo, também é tirado daí, desse fluido cósmico, dessa substância primitiva, desse elemento primordial, como queiram chamar, como queiram definir. Já no item 18, ele diz o seguinte: toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais. Aqui ele deixa para nós um alerta, porque a nossa tendência é analisar ou achar que tudo que existe, conhecido ou não conhecido, como baseado naquilo que conhecemos. Por isso que essa tendência de alterar a ordem com que a informação é
por exemplo, é apresentada na codificação. Porque como eu não tenho entendimento da totalidade, eu considero apenas as partes. E eu tomo as partes como tudo que existe. Quando, na verdade, a totalidade é tudo que existe. As partes são apenas componentes que formam a totalidade. Quando eu altero a ordem das partes, eu não tenho acesso à totalidade. Ficou claro? Né? É igual um jogo de quebra-cabeças. Se as peças estão todas soltas e nós ordenamos de qualquer forma, de qualquer maneira, eu não consigo ver o desenho do quebra-cabeças. Certo? Só a partir do momento que eu coloco cada peça no seu lugar, aí eu tenho uma noção da totalidade do quebra-cabeça, que é a imagem que ele forma. Isso é algo que precisamos ter sempre em mente. Então, o que nós conhecemos, né? Por mineral, vegetal, animal, aquilo que nós conhecemos é apenas uma parte da totalidade. Então, eu não posso, né, analisar o todo pelas suas partes, mas eu posso analisar a parte como sendo uma parte. Eu preciso estar ciente de que aquilo é uma parte da totalidade e trabalho ela como tal. Porque há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais. Sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições da sua existência e da condição de sua existência e de sua duração. Então, interessante, né, que apesar do nosso conhecimento limitado enquanto encarnados, na nossa condição que estamos aqui, ele diz para nós que toda criatura, mineral, vegetal ou animal, e nós somos seres animais, sabemos apropriar as condições da nossa existência e da nossa duração nas virtudes ou nas componentes, melhor dizendo, desse princípio vital e universal, que é o elemento primordial, a substância primitiva, o fluido cósmico. Então, nós sabemos trabalhar o fluido cósmico, certo? Eu posso não saber conscientemente, mas eu sei. A partir do momento que eu estruturo um corpo físico como o meu, é porque eu sei trabalhar com estas propriedades do fluido cósmico. Agora, é muito mais amplo, porque os animais também o sabem. Os vegetais também o sabem. Os minerais, não vou ousar dizer que eles sabem, certo? Mas os minerais, na sua própria constituição física, eles se apropriam dessas condições, porque, afinal de contas, se uma rocha existe, é baseado nas forças, né, atômicas, intratômicas e moleculares das questões, né, da matéria em si. Então, eles como é que eu vou dizer? Eu não quero usar a palavra sabem, né? Para os minerais, como o espírito usou aqui. Mas a sua própria constituição já é decorrente dessas propriedades que se encontram no fluido. Certo? Por saber, isso nós precisamos ter em mente também, com relação aos minerais. Não necessariamente nós podemos dizer que o mineral, enquanto uma rocha, vamos imaginar uma rocha, o sabe, mas os espíritos que trabalham ou se manifestam nessa componente material, nesse mundo material que nós vivemos, sabem atuar nessas propriedades do elemento primitivo. Eu espero ter ficado claro. Ficou um pouco confuso, mas
né? Eu espero que tenham conseguido entender o que nós quisemos expor, pelo menos. Então, não necessariamente o mineral sabe, né, em termos de inteligência, mas o ser inteligente é responsável pela formação material, que somos nós espíritos. E isso vale para o meu corpo físico e também vale para o ambiente ao redor. Então, o motivo pelo qual eu consigo trabalhar um corpo físico é porque eu sei, eu manipulo as componentes do fluido cósmico. Não sei consciente, mas sei. Assim como todos vocês sabem. Assim como todos os animais sabem. Assim como todos os vegetais também o sabem. Se nós encontramos uma planta como essa que está aqui do lado, e ela existe, ela tem uma vida, tanto é que se não colocar água, se não for tratada, ela vem por morrer enquanto estrutura material, é porque ela sabe trabalhar com essas propriedades do fluido cósmico, certo? E se nós considerarmos bem, essa planta ou uma planta qualquer, ela consegue transformar, né, os minerais que estão no solo, na terra onde ela está plantada, quando se coloca adubo, quando se coloca água, ela consegue pegar, certo? Compostos químicos e transformá-los em uma planta. Ela sabe, certo? Assim como nós sabemos transformar alimento em corpo físico, vivo. Então, nós conseguimos transformar uma fruta qualquer em um corpo de carne como o nosso. Então é algo para nós pensarmos e também pensarmos na nossa responsabilidade nesse processo todo. E ele diz, e ele continua dizendo: as moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Então, as moléculas do mineral, porque em nós encontramos o mesmo princípio, que são moléculas. Nosso corpo físico é formado por moléculas. Uma rocha é formada por átomos, né? Moléculas. Então, nós precisamos ter isso em mente que, para eu estruturar meu corpo físico, eu preciso do entendimento das reações químicas e físicas relativos à nossa matéria densa, certo? Então, o mesmo princípio em termos de estruturação, de trabalhar as forças dos elementos químicos e das moléculas que existem na rocha, também estão presentes em nós, na nossa organização física. Então, nisso, podemos dizer, é quando os espíritos dizem que tudo está em tudo. E quando, né, Jesus falou para nós: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou, deixai-os, são cegos que conduzem cegos, se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. E aí arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Quando nós pensamos nesse fluido cósmico, nesse elemento primordial, com todas as suas propriedades, dizendo assim propriedades, né? Lembrando sempre por falta de um linguajar mais propício, todas as vezes que nós trabalhamos de forma contrária a essas propriedades inerentes ao fluido cósmico, então isso não funciona. O processo em si é forçado, não é um processo natural. Eu consigo fazer em decorrência do meu livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio ele é fundamental. Eu consigo fazer isto ou aquilo,
mas sempre que vai contra as propriedades essenciais do fluido cósmico, nós precisamos ter em mente que é um processo forçado. E como é um processo forçado por um espírito equivocado, que no caso sou eu, aí não vai à frente o processo. O processo não tem segmento. Então, por isso, dessa forma, é um dos entendimentos que podemos ter para esse ensinamento de Jesus. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O que significa isso? Não é que ele fica, né, com um livrinho vendo o Cláudio fez isso, então, né, não vai dar certo, não vai funcionar. É inerente ao processo. O processo está relacionado com as propriedades do fluido cósmico. Não enquanto matéria, mas enquanto elemento primordial. Certo? E tudo é estruturado em base desse elemento primordial. Se eu vou contra a natureza desse elemento primordial, como nós dissemos, é forçado. Como é forçado, não é natural, tende a não ter segmento. E por isso que toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Certo? E no mundo equivocado como o nosso, nós temos uma tendência a formar processos equivocados, melhor dizendo. Então, por isso que ele diz, são cegos que conduzem cegos. E quando um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Deixai-os, são cegos que conduzem os cegos. Eu sou um cego. Todos nós, nesse mundo de expiações e provas, no nosso nível, nós somos cegos. Certo? Agora, quando eu pego uma codificação, por exemplo, altero a sequência, altero o conteúdo, aí eu já sou um cego conduzindo outros cegos. E aí todos nós cairemos no fosso. Então, por isso que nós falamos no início que quando nós alteramos essa ordem, nós podemos nunca chegar a entender o motivo pelo qual ou aquilo foi feito, ou ter uma noção da totalidade, porque nós cairemos no fosso. Se nós somos espíritas e nós consideramos a doutrina espírita como um farol para a nossa existência, Kardec realmente, certo? Não é só de boca, não. Temos que realmente considerá-lo como um pedagogo por excelência. Se nós realmente considerarmos os espíritos responsáveis pela codificação como espíritos de uma certa elevação, aí nós não mais alteraremos nem conteúdo, nem sequência, certo? Que a informação, de como a informação foi apresentada para nós. Isso nós precisamos ter em mente. E a sequência fundamental é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, o livro A Gênese. Essa é a ordem. E na codificação está o conteúdo. Se eu alterar a ordem, alterar o conteúdo, aí a responsabilidade é minha, porque eu preciso estar ciente que eu sou um cego conduzindo outros cegos. A partir do momento que nós utilizamos a ordem e a sequência, certo? Eu posso não saber tudo, mas pelo menos eu estou seguindo o roteiro que foi apresentado pelos espíritos mais evoluídos. Obviamente que sempre de acordo com o nosso entendimento. Tá? Então, pelo menos eu sou um cego que estou buscando a luz. E também um cego, né, conduzindo os outros na busca dessa luz. Vamos encerrar, então, por aqui. Já temos 45 minutos de vídeo. Agradecendo sempre a presença de vocês. Certo? Não esqueçam, né, de dar o gostei ou não gostei. Seguir o nosso canal da TV Nova Luz, que isso é muito importante para nós, para a divulgação da doutrina espírita.
Vamos então fazer nossa pequena prece de encerramento, elevando nossos pensamentos, agradecendo a Deus Pai e a Jesus Senhor por tanta possibilidade que temos com essa doutrina espírita, que possamos ser responsáveis no estudo desse material todo, que podemos ser responsáveis enquanto divulgadores dessa doutrina, que todos nós o somos, Senhor, todos nós que entramos em contato com ela, somos seus divulgadores de uma forma ou de outra. Que possamos, Pai, perseverar no nosso intento e manter a humildade em reconhecer que muito pouco sabemos, mas que estamos com a certeza de que estamos buscando. E assim, Pai amado, agradecidos, pedimos então sua permissão para encerrarmos esse nosso vídeo. Novamente, muito obrigado a todos vocês que venham assistir esse nosso vídeo e que na terça-feira que vem, às 21 horas, nós estaremos novamente junto com a TV Nova Luz, junto com vocês, para mais um estudo ao vivo. Muita paz a todos.